Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Fala conosco, Jesus. Realmente Jesus tinha razão, né? Mais uma vez Jesus tinha razão. A forma como nós olhamos, a forma como nós enxergamos as circunstâncias da vida, geralmente elas definem como nós estaremos na nossa saúde física, na nossa saúde emocional e na nossa saúde espiritual. Tudo tem a ver com a forma como nós estamos enxergando as coisas. Pode sentar. Tudo define a forma como nós estamos enxergando as circunstâncias da vida. Como nós estamos enxergando o momento em que nós estamos vivendo. Isso geralmente vai definir a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Pelos olhos, pela forma como vemos as coisas. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Toda a nossa saúde física, emocional e espiritual será boa. Mas se os nossos olhos não forem bons, por melhor que seja a circunstância, vai estar tudo mal. Tem pessoas que enxergam sempre o lado ruim das coisas. Eu já convivi com pessoas que você perguntava: e aí, está tudo bem? Ela falou: mas eu estou com a dor aqui na... mas eu estou com joanete. Tá bom, mas eu estou com isso. Tá bom, mas eu estou com aquilo. A pessoa sempre... Tinha um desenho na minha época que era uma hiena que só ficava assim: ó céus, ó vida. Tudo era ruim. Tudo enxergava ruim. Tem gente que é assim. Tem gente que tudo tem que colocar, tem que olhar um lado negativo. E o que acontece com essas pessoas? As pessoas que só ficam reclamando, as pessoas que só veem o negativo na vida, que só veem a desgraça, que só veem o lado ruim da vida, elas veem o lado ruim da vida, isso faz com que elas reclamem muito. E o fato delas estar sempre reclamando muito faz com que as pessoas se afastem dela, não é? Quem que gosta de ficar com uma pessoa que tudo está ruim, tudo está reclamando, sempre põe defeito? Ninguém gosta. Mas por que essas pessoas ninguém gosta? Porque ninguém gosta de ficar perto de trevas. Essas pessoas só enxergam o lado ruim da vida. Logicamente que os olhos delas não são bons. E logicamente que elas são trevas. E todo mundo, quando está em trevas, procura a luz. Então eu prefiro ficar do lado de uma pessoa alta astral, que apesar de, quando você olha para a vida dela, é o caos, e você pergunta: e aí? Está ótimo, vai melhorar. Está bom, mas vai melhorar. E aí você tem vontade de ficar perto dessa pessoa, porque você fala: de onde vem essa força? Que loucura, essa pessoa está passando por isso e ela sempre tem uma palavra de alto astral, ela sempre tem uma palavra amiga, ela sempre tem uma palavra de vigor. É porque os olhos dela são bons. Jesus nos mostrou o quanto é importante que os nossos olhos estejam sãos, para que vivamos com saúde física, espiritual e emocional. E quando que nós começamos a enxergar mal? Em que época que geralmente a gente começa a enxergar mal? A gente começa a enxergar mal nos momentos de crise. Eu estava ouvindo aquela música, é tão gostoso quando você vive uma fase assim. Aquela música fala assim: a minha vez vai chegar. Deus vai mudar a minha história. E eu, irmãos, eu posso testemunhar para a glória do Senhor, que quando eu olho para o meu passado, eu tenho condição de falar para os irmãos com toda tranquilidade que a minha vez já chegou. E que a minha sorte, Deus já mudou. Eu estava ali falando assim: Deus, não é pretensão falar isso não. Eu falei: não,
Porque isso é a realidade. De onde Deus me tirou. Quando eu perdi tudo, já contei isso aqui muitas vezes. Quando eu não via nada, eu só via Deus falando comigo, eu vou te dar um futuro de glória. E quando eu estava lá na ONU recebendo um prêmio, Deus falou, e aí? Você lembra da promessa? Então, eu posso cantar hoje que a minha vez já chegou. E que a minha sorte Deus já mudou. Agora, se a sua não chegou, olha para o meu testemunho, porque o meu Deus que fala ali que me ama, é o mesmo que te ama. E aí você precisa ter os olhos na promessa, porque aí seus olhos vão estar bons. Eu queria compartilhar com os irmãos 3 momentos da Bíblia que me chamam a atenção para isso. Mas antes eu queria dizer o seguinte, no treinamento policial, existe um fenômeno que eles chamam visão de túnel. O que é a visão de túnel? Quando você está num momento tenso, troca de tiro, o que a tendência da sua visão é? É você tentar focar o alvo, onde está vindo os disparos contra você, ou o perigo contra você, e você esquece da visão periférica. Então aquilo ali fecha, forma uma treva, e você fixa num ponto, e o fato de você estar fixa naquele ponto, te impede de ver o que está do lado. E aí você se torna vulnerável a ataques de lado. Ao passo que você tem que treinar para quê? No momento de crise, você conseguir manter a amplitude da sua visão, para você ver todo o campo e você conseguir se proteger de qualquer ataque. Na crise, a visão de túnel é uma realidade. E não é uma realidade só para policial, não, para pilotos de avião, para todo momento de crise, a tendência nossa é fixar num ponto e esquecer do resto que está à nossa volta. É a visão de túnel. E essa visão de túnel é uma deficiência profissional muito grande no policial. Agora, se a gente acha que a visão de túnel é algo só para piloto e policial, vamos comigo lá em Gênesis capítulo 15, e vamos analisar um pouco a vida de Abraão. Gênesis capítulo 15 diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o seu escudo e seu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado semente, eis que nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, esse não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus, e quantas estrelas se podes contar? E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isso por justiça. Presta atenção, quando a gente olha o capítulo anterior, o capítulo 14, a gente vai ver que Abraão tinha acabado de vencer uma guerra. 4 reis brigando, levaram Ló, o sobrinho dele, preso, sequestraram a família dele, sequestraram todos os bens deles. E aí eles foram lá na Abraão, contaram para Abraão, Abraão pegou a turma dele, foi lá, venceu o inimigo, tomou Ló, trouxe Ló de volta, foi abençoado por Melquisedeque, e ali ele viu a mão do Senhor. E o Senhor aparece para ele numa visão e fala assim, Abraão, preocupa não, eu sou seu escudo. Ele tinha acabado de vencer uma guerra. Eu sou seu escudo. Instrumento fundamental numa guerra é o escudo, para você não ser abatido. E Deus fala com ele, eu sou o seu grandiosíssimo galardão. Galardão é recompensa. E Abraão tinha confiscado muitos animais, muitas ovelhas, muitas vacas. Ele tinha ganhado muito. E Deus ainda fala assim, eu sou o seu tesouro. Eu sou o seu grandiosíssimo galardão. Abraão
que responde para Deus? Nem obrigado ele não falou. Ô Senhor, obrigado por o Senhor ter me ajudado a vencer, trazer Ló. Senhor, obrigado, eu vi a tua mão lá na guerra, eu vi a tua mão me dando força, eu vi a tua mão me abençoando financeiramente. Ele fala não, ele fala, ah Senhor, eu não tenho filho. Visão de túnel. Para Abraão não importava nada, ele não via bênção, não via nada que estava acontecendo em volta dele como a mão do Senhor. Ele só via o seguinte, está me faltando um filho. Visão equivocada. Até que, tá bom, você pode colocar para o Senhor as suas angústias, as suas necessidades, isso é importante. O que não pode é você esquecer de tudo que Deus tem feito à volta, e sobretudo porque Deus já havia falado com Abraão que ele ia ter um filho. Já havia promessa. E a visão de túnel colocava Abraão com o olhar fixo no filho. E aí o que Deus fez com ele? Sai da tenda, sai do lugar apertado, sai do lugar sem espaço, sai do lugar sem visão, vai para fora. Agora olha para onde? Olha para cima. Olha para cima. Você quer ter olhos bons? Olha para cima. Olha para o céu. Olha para o poderoso de Jacó. Olha para aquele que fez a promessa. Olha para aquele que nos tem prometido muito mais do que ele prometeu a Abraão. Presta atenção no que eu vou te falar. As suas promessas são muito maiores do que as promessas de Abraão. Porque Abraão não tinha nem nada escrito. Abraão tinha a promessa de Deus das visões. Nós temos isso tudo aqui de promessa. Então, nós temos muito mais do que Abraão. E a promessa de Abraão é a nossa promessa. Ele é o nosso escudo. E ele é o nosso grandiosíssimo galardão. Eu não estou dizendo que nós não podemos ficar tristes na crise, que nós não podemos ficar angustiados na crise, que nós não podemos ficar perturbados na crise. O problema é o nosso olhar para isso, porque é o nosso olhar que vai nos fazer ficar perturbado, é o nosso olhar que vai nos fazer ficar ansioso, e é o nosso olhar que vai nos fazer ficar emocionalmente vulneráveis diante da crise, porque a crise vem. A crise vem. O importante é para onde nós estamos olhando. Se a visão de túnel nos faz olhar só para o problema, só para o que está faltando, só sobre aquilo que me traz ansiedade, então os meus olhos não são bons. Meus olhos estão míopes. Mas se eu olho para cima e vejo aquele que tem o controle sobre todas as coisas, e que me promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu vou saber que esse momento que eu estou passando, nada mais é do que um treinamento, e uma transformação que eu preciso ter para a bênção e para a prosperidade e para a promessa que Deus vai me dar. Então, a crise é o deserto necessário para que eu passe, seja transformado e possa entrar na terra prometida. É esse que tem que ser o meu olhar. Porque se eu tiver esse olhar, o meu corpo vai estar bem. A minha mente vai estar bem. E toda a luta que se travar na mente, em função da crise, em função da necessidade, em função do problema, os meus olhos vão me colocar olhando para cima, em vez de olhar para baixo. Os meus olhos vão me colocar, em vez de olhar no túnel, olhar só para o que está faltando, os meus olhos vão me mostrar que Deus tem cuidado de mim, porque o que importa é o hoje. E hoje nós estamos todo mundo aqui, vivo, alimentado, vestido, protegido, porque Ele é o nosso escudo. A primeira lição que Deus me dá com essa história de Abraão é que nós, nos momentos de crise, nos momentos da necessidade, nos momentos da deficiência, nos momentos da carência, olha para cima. Olha para cima. Olha para quem te prometeu. Põe os olhos no Senhor. A segunda história que me encanta nessa questão a gente vê em Números nos capítulos 13 e 14. Eu queria que a gente começasse, que a gente lesse o capítulo 14.
Essa é uma história que me encanta também. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Próximo. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Aqui nós vemos dois olhos, duas formas de enxergar uma oportunidade. 12 príncipes de Israel vão espiar a terra. Quando voltam, 10 enxergam gigantes. 2 enxergam a vitória. Isso é forma de enxergar os desafios. Entrou pelos olhos. Gente, foi pelos olhos e pelos ouvidos, pelos olhos dos espias e pelos ouvidos das pessoas que ficaram do lado de cá, que a situação foi resolvida. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Porque os 10 chegaram e disseram, olha, as cidades são fortificadas, os homens são valentes, são gigantes, e nós não vamos vencê-los. Não importa quem esteja conosco. Entrou pelos olhos. Josué e Calebe falaram, não, essa terra é boa. Essa terra mana leite e mel. Já saiu deles a proteção, são nosso pão. Olha a forma de enxergar, gente. A mesma cena, o mesmo cenário, todos viram a mesma coisa. Mas os olhos de 2 eram sãos, e os olhos de 10 eram doentes. Isso acontece no nosso meio. Muitas pessoas vivem em derrota o tempo todo, nunca chega a bênção dele, mas quando vai olhar, eles sempre enxergam problemas, sempre enxergam obstáculo maior, e sempre a boca fala do que está cheio o coração, porque os olhos são a janela do corpo. E nós vimos em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a bem utiliza, come do seu fruto. A boca fala o que está cheio o coração. E o coração fica cheio do que os olhos, da forma como enxergamos as coisas. Esses 2 aqui, Josué e Calebe, foram os 2 únicos que entraram na terra prometida. E por causa da visão equivocada, por causa de olhos doentes, 40 anos o povo ficou rodeando o deserto. Meu Deus, que miopia. Olha o que a miopia espiritual faz com uma nação. Olha o que a miopia espiritual faz com o povo, faz com a gente. Quantas vezes nós estamos aí rodeando num deserto, porque chega um ponto que a gente já não acredita que Deus pode fazer por mim o que Ele faz pelo outro. Meus olhos estão doentes. Eu preciso mudar isso. Eu preciso crer como Josué e Calebe. Eu preciso olhar para cima com Abraão. Lembra qual que foi, depois que Deus falou com Abraão, olha para cima. Se você puder contar a estrela,
Você vai poder contar a sua descendência. O próximo versículo diz: e creu Abraão, e isso foi-lhe imputado por justiça. Porque os olhos dele estavam olhando para cima, enquanto que os olhos dos 10 príncipes, que a gente nem sabe o nome direito, estavam olhando para a dificuldade. Se os seus olhos forem bons, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser bom, toda a minha vida vai ser boa. O terceiro, e a gente já vai caminhando para o final, a terceira história que eu amo, é a história de José. Gênesis capítulo 37 ao 45, não precisa colocar. A história de José me encanta. Por quê? Porque José passou a adolescência de 17 a 30 anos. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um ano. Foram 13 anos. Foram 13 anos. 13 anos em crise. 13 anos vivendo injustiça. 13 anos vivendo maldade, mentira, abandono, solidão. Queridos, não foi um ano, 2 anos, e nem foi agora que eu tenho 50, que eu tenho uma bagagem aqui por trás, que me faz aguentar muito mais coisa quando eu tinha 17 anos. Foi com 17 anos, esse menino é tirado da família dele, vendido pelos próprios irmãos, entregue para ser escravo, vendido para um oficial do exército. A mulher do cara começa a seduzi-lo, ele, para ser justo, ele não cai na dela, ele vai para a prisão e fica lá, e depois que ele ajuda 2 pessoas lá, ele ainda fica mais 2 anos esperando a vez dele. Mas sabe o que me encanta na história de José? É que José não desviava os olhos dos pilares da sua fé. Que coisa interessante. Quando a gente lê a história de José, José estava sofrendo. Olha, eu acredito que José deve ter falado muitas vezes assim: Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Chega para todo mundo, mas para mim não vai chegar. Porque as datas mais importantes, o aniversário do pai dele, o aniversário dele, não tinha refresco não, irmão, era na prisão. Era escravo. Ele comia comida de preso, comida de escravo, vestia roupa de escravo, tomava banho em banheiro de escravo. Banheiro é uma coisa tão importante, né? Banheiro é uma coisa tão fundamental na vida da gente, né? Imagina você usar banheiro de escravo. Como é que era? E ele não tinha que estar ali, ele era príncipe. Mas quando a gente olha a história de José, a gente vê que os olhos deles eram bons. E que ele jamais tirou os olhos dos pilares da sua fé. E os pilares da fé dele era caráter, manter o caráter, servir com competência e atenção, e não esquecer do seu Deus. E porque ele teve esse olhar para os pilares da sua fé, jamais o Espírito Santo se ausentou dele. E a Bíblia diz que na casa de Potifar, o Senhor abençoava Potifar por causa de José. E quando ele foi para a prisão, o Senhor abençoava a prisão por causa de José. Porque os olhos de José eram bons. As circunstâncias ele via de forma terrível, mas ele não tirava os olhos nos alicerces da sua fé. Não tire os olhos dos alicerces da sua fé. E se você não está alicerçado na fé ainda, procura se aprofundar no poder desse Deus que pode mudar a sua vida, e que mudou a minha, e que mudou a vida de muitos aqui. E que sustentou Abraão na sua dificuldade. Que fez com que Josué e Caleb enxergassem oportunidade em lugar de crise. E que fez com que José não se afastasse um minuto do Espírito Santo, porque as circunstâncias estavam ruins, mas ele tinha pilares que eles foram construídos até os 17 anos. Quando nós continuamos a passear pela Bíblia e olhar para a importância do nosso olhar,
Então, nós vamos para Provérbios capítulo 4. E eu quero terminar com esse texto e depois com Hebreus. Presta atenção, porque a forma como você olha pode mudar a história da sua vida. Provérbios capítulo 4 fala sobre a forma de nós olharmos. Provérbios capítulo 4, do 18 a 22, diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não foi assim com José? Não foi assim com José? O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Olha, não, presta atenção no 21, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Aqui está saúde, como ter saúde nos olhos espirituais. Aqui tem a saúde, a forma, a receita para nós termos a saúde que Deus está nos falando essa noite, no momento de crise. Ele diz assim: não deixe filho meu, atenta para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras. Guarda-os no meio do teu coração. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. 21. Não se apartem essas palavras de diante dos seus olhos. Guarda no coração. Porque isso vai ser saúde. 22. Isso são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. A palavra é o colírio dos olhos nos momentos de crise. É na palavra que nós temos que colocar os nossos olhos, porque a palavra é Jesus. A palavra é a pessoa de Jesus. Eu queria terminar lá em Hebreus. Capítulo 12, verso 1 e 2. Que diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Tira os olhos do embaraço. E o pecado que de tão perto nos rodeia. Deixa o pecado. E corramos com esperança a carreira que nos está proposta. Querido, corra, não fica parado. A crise nos deixa paralisado. A crise nos deixa imóveis. A crise nos deixa sem movimento. E Deus é um Deus de movimento. Mas aí ele diz: corra, olhando para o autor e consumador da nossa fé. No meio da crise, corra. Corra com perseverança. Põe os olhos na palavra. Põe os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ao qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz por mim e por você, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita de Deus. Olha para cima, porque Jesus está lá. Ele está no trono, e no trono todo o poder lhe é dado no céu e na terra. Todas as coisas estão sob o seu controle, e Ele já te prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É preciso termos saúde nos nossos olhos. É preciso nós termos saúde nos nossos olhos. A forma como nós vemos a nossa vida, a forma como nós vemos os momentos que estamos passando, vão definir a nossa atitude, o nosso caminho. Vai definir o caminho que nós vamos percorrer e o nosso movimento. E a Bíblia diz
que se nós corrermos com perseverança o caminho que nos está proposto, olhando para Jesus, o consumador, autor e consumador da nossa fé, olhando para a palavra, diz a palavra que a vereda do justo é como luz da aurora, e as trevas da crise vão se dissipar, e você vai poder falar como eu posso falar hoje. A minha vez já chegou. Ele já mudou a minha sorte. E eu posso adorar o Senhor. E posso dizer que Deus tem me dado muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu imaginava. E Deus tem me abençoado muito. E glória a Deus por isso. Que Deus possa nos dar saúde nos nossos olhos. Que essa palavra seja um colírio para os seus olhos. Que você possa sair daqui com uma forma diferente de ver a vida. Diferente de ver o futuro. Porque quando a gente abre os jornais, liga a televisão, quando a gente liga a internet, é só desgraça. O que a gente está esperando é desemprego. O que está nos esperando é caos. O que está nos esperando é só notícia ruim. Não deixe essas notícias contaminarem o seu corpo. Não deixe essas notícias contaminarem a sua vida. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da nossa fé e corre. Correr significa viva o seu dia adorando e olhando para o Senhor com os olhos de Abraão, que olhou para cima e viu a promessa. E creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Com os olhos de Josué e Calebe, que não olharam para os gigantes nem para as muralhas de Jericó, mas olharam para aquele que era o guerreiro de Israel, o escudo, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. E para José, que jamais desviou os olhares dos pilares da sua educação, do seu caráter e da sua fé. Se nós fizermos isso, nós vamos passar a crise. E o Senhor vai nos trazer todas as suas promessas que estão aqui para nós. Porque a promessa não é só para mim. A promessa não é só para mim. A promessa é para mim e para você. E a melhor promessa não é paz financeira, ou paz matrimonial, ou paz profissional. A melhor promessa é que um dia nós vamos morar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. E ali não haverá lágrima, e ali não haverá choro, não haverá sol nem lua, porque o Senhor será a nossa luz, e os nossos olhos verão a maravilha do nosso Deus. Que essa palavra sirva de colírio para os seus olhos, e que no momento de cruze você não entre na visão de túnel, mas que você olhe para cima e veja, assentado à direita do nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé, através da promessa da palavra, que é fiel e verdadeira, e poderosa para mudar as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. Que essa palavra seja colírio para os seus olhos, possa tirar toda cegueira, toda tristeza, toda angústia, todo medo. O Senhor é o seu escudo e o seu grandiosíssimo galardão. Não sou eu que estou falando isso. Eu estou emprestando a minha voz para Deus falar o seu coração. E falar o meu coração também, presta atenção nisso, não é o Lucas falando, é o Espírito Santo que te trouxe essa noite para te falar. Seus olhos precisam estar sãos, e que essa palavra seja o colírio que eles precisavam, para ver além das dificuldades, além da crise e além das circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe. Amém?